A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Aleluia! Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo. Vamos para 2 Timóteo capítulo 2. E para aqueles que nos visitam hoje, vimos muitos visitantes aqui. Você está aqui, talvez não veio nos outros cultos. Estamos ensinando uma série chamada Crescendo em Graça. E estamos aprendendo mais sobre a graça de Deus. Eu sempre gosto de perguntar quantos aqui que têm acompanhado essa série nos cultos que estamos fazendo no final de semana sobre graça. Quantos aprenderam mais sobre a graça de Deus? Eu espero que você, toda vez que estiver saindo desse prédio, diga, sabe, eu aprendi algo a mais sobre a graça de Deus. E dissemos o seguinte, se você definir a graça de Deus e pegar a palavra antes de ela estar na Bíblia, a palavra em grego quer dizer beleza definitiva. E quantos creem que no dia que você recebeu a salvação de Deus na sua vida, pela graça, a Bíblia diz, você recebeu pela fé e pela graça. Quando você recebeu isso, quantos creem que por dentro você não houve mudança exterior, mas por dentro, de acordo com a Bíblia, seu espírito foi renovado, você se tornou a beleza definitiva? Aos olhos de Deus, você se parece com Jesus nessa terra. Amém? Então a Bíblia diz que você se parece com Ele, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Então você se parece com Ele andando nessa terra. Então se definem assim, mas nossa definição, que nós temos hoje dessa palavra graça, quer dizer literalmente, um favor que não é merecido ou conquistado, ou seja, você não conquistou, literalmente no grego diz que você não merece. E um homem em seu livro sobre o assunto da graça, R.T. Kendall, ele disse o seguinte sobre a graça: você não a merece, não pode comprá-la e não pode viver sem ela. Quantos concordam com isso? A graça de Deus é algo com a qual não se pode viver sem. Sabe, precisamos dela todo dia nessa terra. É pela graça que levantamos, é pela graça que servimos a Deus, é pela graça que adoramos a Deus, pela graça de Deus é que somos empoderados nesta terra para tudo o que fazemos. Então a palavra graça também quer dizer a habilidade de Deus para a humanidade, e também quer dizer não só a habilidade de Deus, mas a sua disposição em fazer, em realizar, a seu favor. Quantos sabem que Deus quer fazer coisas para você, amém? E dissemos que essa graça empodera, e se você olhar comigo no capítulo 2 de Timóteo, versículo 1, ele diz o seguinte, Paulo escrevendo para Timóteo, um pastor, ele disse, tu, porém, meu filho, seja forte, e no grego é endúnamo, ser empoderado por. Então ele diz, tu, porém, meu filho, seja empoderado pela graça, e graça aí é favor, que está em Cristo Jesus. Então a graça está em Cristo, e a Bíblia é muito clara, você pode ser empoderado pela graça. E aí aqui está, a palavra graça é favor. Então nas últimas semanas temos falado de favor sobrenatural. Amém? Quantos sabem que você como crente, como cristão, deve ser empoderado por favor sobrenatural nessa terra? Então o que eu tentei fazer semana passada, passamos por 5 áreas diferentes que esse favor sobrenatural deve agir em você. Como você deve se parecer, como um cristão se parece, se o favor sobrenatural está sobre você enquanto você anda na terra, como deve se parecer? Como você deve ser, como deve agir? Estão comigo? Parece que foram para casa, não estão aqui. Eu sei que o jantar está esperando, é dia das mães, mas veja, a graça empodera você em múltiplas áreas da sua vida para ter favor. Você deve andar nessa terra com o favor de Deus, agindo em tudo o que você faz. Vá para Atos capítulo 4, estamos revendo as passagens que vimos semana passada, Atos capítulo 4, e simplesmente diz assim em Atos 4, verso 33, e eu também gosto dessa passagem a respeito da graça de Deus. Ele diz assim, e com grande poder deram os apóstolos testemunho da ressurreição do nosso Senhor, Jesus, e uma grande graça, uma tradução melhor seria mega graça. A palavra graça é favor, então vamos ler assim, um mega favor estava sobre quantos? Sobre todos eles. Então, eu acredito que como igreja temos que ouvir sobre esse assunto, temos que ouvir que, nós recebemos a graça, o favor e a habilidade de Deus. Na verdade, temos e possuímos isso. Não é algo que se conquista. Na verdade, falamos semana passada, o favor natural é conquistado, mas o sobrenatural é algo que vem de Deus e você não conquista, recebe de graça. E então, sabe, muitos cristãos dizem, eu preciso de favor,
Quando eu vou para o shopping, preciso de favor para ter uma vaga. Deixa eu dizer, isso é baixo e limitado demais. Tudo bem, Deus quer te abençoar, mas isso é um nível bem baixo do que Deus pode fazer na vida de um crente com o seu favor. Então vamos para outra passagem que vimos semana passada, Salmos capítulo 5. Há várias outras, mas vamos ver essa rapidamente. Salmos capítulo 5. E vamos aqui para Salmos capítulo 5. E eu quero ver aqui em Salmos 5, no verso 12, eu vou ler na versão Novo Padrão Americano. Se você não tem, está aí na tela. Salmos 5,12, na Nova Padrão Americano, diz: Pois é você que abençoa os justos, ó Senhor. Você os cerca com favor como um escudo. Então, todo lugar que eu ou você vamos nesta vida, nós devemos ser cercados de favor como um escudo. Então, onde quer que você vá ao trabalho, onde quer que você esteja, escola, você deve ter o favor de Deus no seu carro, neste prédio. Você entra e o que acontece? O favor te cerca como escudo. E então, semana passada falamos sobre 5 áreas, e é importante que você saiba que há certas coisas específicas que o favor de Deus fará por você. E semana passada vimos 5 áreas, eu vou revisar rapidamente, e hoje vamos continuar com mais 5 áreas nas quais a graça vai te empoderar, ou o favor sobrenatural, vai te empoderar nessa terra. Então, se você quiser, estão na tela, pode escrever. É claro, se você não escreveu semana passada, escreva aí, ou você apenas revisa enquanto falamos. Dissemos que se o favor sobrenatural vem sobre você, como que vai ser? Número 1, que você pode esperar. Número 1, aumento e promoção sobrenaturais. E usamos José como exemplo. Se você já leu sua Bíblia antes, uma das maiores histórias na Bíblia está em Gênesis capítulo 39. Na vida de José, lemos dos versos de 1 a 6, e então pulamos para o 21 até o 24, e falamos sobre o favor que estava sobre ele. Agora pensem nisso, ele foi vendido como escravo. Seus irmãos o odiavam, forjaram a sua morte. Ele entra na casa de um homem e eis o que a Bíblia diz: a casa do homem começou a prosperar só porque José estava lá. Então isso me diz que, muito embora vivamos num tempo em que a palavra está sendo grandemente proclamada, estamos vivendo em recessão, o preço da gasolina subindo, o preço do leite subindo, o preço do pão subindo, que trabalhamos em empresas e podemos dizer, com nossas bocas, esta empresa tem favor porque eu trabalho aqui. E essa empresa prospera, você não precisa dizer para o seu chefe, nem a ninguém mais. Isso é o que você deve proclamar onde você trabalha, se quiser manter seu emprego. Amém? Se você quer que essa empresa prospere ao invés de te demitir, você precisa ser aquele que diz: rapaz, o favor de Deus está sobre mim, assim como foi com José. Não só isso, falamos sobre promoção, que Deus pode te promover mesmo em tempos em que parece que a promoção não acontece. Deus te promove, você diz amém? E então o número 2 que vimos é restauração. Eu gosto dessa, de tudo que o inimigo tentou tirar de você. Quantos aqui já viveram algo, sabe, algo que você pode pensar rapidamente, que o diabo tentou roubar de você? Alguém já teve algo assim? Falamos sobre isso semana passada, às vezes é até sua saúde física. E eu creio que a Bíblia é muito clara, que Jesus veio em Lucas 4 para restaurar a nós tudo que o diabo tentou roubar. Vimos uma passagem em Êxodo sobre os filhos de Israel, e na verdade quanto dinheiro veio a eles, Deus os restaurou antes de deixarem o Egito, com todo tipo de dinheiro para saírem abençoados. Falamos disso semana passada. Número 3, vamos rapidamente. A honra pode vir mesmo no meio dos seus adversários ou inimigos. A Bíblia diz sobre Moisés em Êxodo 11:3 que até os servos do faraó, na verdade, gostavam e honravam Moisés. Sabe, eram inimigos. E quantos aqui não precisa levantar a mão para isso? Você trabalha com pessoas que parece que elas são seus inimigos. Parece às vezes até que seu chefe é seu inimigo. Bem, a Bíblia diz que mesmo no meio disso, Deus pode te pôr num lugar pelo favor dele, onde você é honrado. Quantos gostariam de um pouco de honra, amém? Deixa eu só comentar isso aqui. Às vezes você tem que demonstrar honra para ter honra. Se você mesmo é uma pessoa que honra, Deus também vai te honrar com o favor dele. Amém? Então falamos número 4, que aumento e posses, especialmente na área de imóveis, é algo que você pode esperar com o favor de Deus. Quantos aqui gostariam de ter aumento e posses? Apenas 4, tudo bem. O resto pode ter o que quiser, mas Deus promete que você pode ter um aumento nas suas posses. E em imóveis, isso é uma promessa, é favor.
Vimos as passagens semana passada, e a razão pela qual estamos passando por isso é que se você não souber disso, você nunca conseguirá por fé e esperar, eu posso ter isso na minha vida. Talvez você está prestes a comprar um pedaço de terra para construir, talvez, uma casa. Bem, Deus te promete favor nessa área. Amém? Então falamos disso semana passada e a última que vimos é que você pode experimentar vitórias maiores no meio de problemas maiores. O que isso quer dizer? Bem, quando tudo parece que está prestes a ser uma derrota na sua vida, você pode saber que o favor de Deus pode te tirar e te levar em vitória mesmo quando pareça que você vai perder. Então falamos disso semana passada, e o meu coração, e eu vou falar mais 5 rapidamente, é isso que você pode esperar quando o favor vem sobre você. Mas o meu coração em tudo isso é para que a graça de Deus realmente toque sua vida ao ver isso, e você seja tocado por essa graça de forma que ande nessa terra como uma pessoa favorecida. Que você ande em qualquer lugar dizendo, eu estou esperando o favor. Onde quer que eu vá, o que quer que eu faça. Bem, a semana passada fechamos falando de como isso é importante, que as suas palavras... Você, na verdade, tem que juntar suas palavras com o seu coração e com a palavra para que essas palavras que saem de você sejam palavras de favor, não palavras de derrota. Pessoas literalmente trazem coisas ruins para a sua vida pelas palavras que saem da sua boca. Amém? Nós fechamos a semana passada falando assim, então hoje, vá comigo para 1 Samuel, no Velho Testamento, 1 Samuel 16. E antes de lermos, deixa eu dizer isso rápido, eu estava lendo em um livro sobre o assunto da graça. Estamos em 1 Samuel 16. E este indivíduo disse isso e eu achei interessante. A respeito do favor e da graça de Deus, ele estava falando da graça, e ele disse que muitos cristãos experimentaram uma religião folclórica. E ele disse, se você não sabe o que é uma religião folclórica, é simplesmente o seguinte, religião folclórica é colocar tanta religião na sua vida a ponto de parecer religioso, mas nunca ter uma mudança na vida. E o meu coração, ao ensinar o assunto da graça, é para você ser empoderado pela graça, não é apenas religião na sua vida para você se parecer um pouco mais religioso. Literalmente queremos ver você mudar de dentro para fora, de forma que literalmente te faça ser uma pessoa diferente ao andar nesta terra. Se você andava irado antes, agora é uma pessoa bondosa. Se você era uma pessoa maldosa antes, agora trata as pessoas muito bem. Bem, talvez antes você teve problemas em amar certas pessoas, mas agora ama. Por quê? Porque você é empoderado pela graça de Deus. E se a graça de Deus te toca e te muda, então ela vai sair de você e tocar outros ao seu redor. Você diz amém? Então vamos para mais 5 áreas em que você pode esperar favor na sua vida, favor sobrenatural. Então vamos ver 1 Samuel 16. E aqui é sobre Davi, note o que diz. 1 Samuel 16, 22. Diz assim, Saul, rei, diz, Saul enviou mensagem a Jessé, o pai de Davi, dizendo, deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois ele encontrou favor aos meus olhos. Agora, a sexta coisa que eu quero falar a vocês, eu vou passar um pouco de tempo porque eu gosto dessa, é que você pode esperar reconhecimento na sua vida, mesmo quando parece pouco provável que você possa recebê-la. E você diz, do que você está falando? Deixa eu mostrar isso. Você conhece a história de Davi? Todos conhecem a história? Deixa eu falar uma coisa bem rápida sobre Davi. Vamos pensar em Davi. Ele era o menor na casa do seu pai, a Bíblia diz. É como descreveram Davi, o menor na casa do seu pai. Vocês conhecem a história? Mais tarde, quando Saul começa a perder seu reinado, vocês sabem, e agora Davi será o rei. Bem, Samuel chega à casa de Jessé, procurando o próximo rei. Então trazem todos os irmãos, e todos os irmãos diante de Samuel, e ele passa por cada um. Primeiro ele vai ao irmão mais velho, Eliabe, e ele diz assim sobre Eliabe. Ele diz, claro, ele está pensando na mente, tem que ser esse cara. Ele é grande, forte, ele se destaca dos outros, e o Senhor falou a Samuel, não se deixe levar pela aparência, não é esse. Há algo nele, sabe, não é o cara, foi o que Deus disse, certo? Então ele vai a cada irmão, e Samuel diz, tem mais alguém? Porque eu passei por todos e Deus me disse para vir aqui para escolher o próximo rei e não há ninguém aqui. E disseram assim, foi como disseram. Bem, é minha interpretação. Temos um magrelinho que está lá fora cuidando. Na verdade, foi realmente assim, se você for estudar. Temos esse que está lá fora com as ovelhas. Ele é só um pastorzinho. Mas se você quiser, podemos trazê-lo. Samuel disse, traga, vamos ver o que acontece. E eles o trazem e Deus diz, este
é o próximo rei, o menor em sua casa. E deixa eu dizer, quando você se sente o menor, sente que é o que menos merece, quando você acha que nunca vai acontecer para você, se você puser a sua fé no favor de Deus, Deus pode te trazer reconhecimento. Deus pode te levantar e te colocar em lugares onde você menos espera. Veja, Davi é um dos maiores exemplos na Bíblia. Veja, Deus o trouxe praticamente de lugar nenhum. Ele estava lá apacentando ovelhas. Seus irmãos olhavam para ele. Se você ler a Bíblia, um dos seus irmãos, Eliabe, o mais velho, Davi foi enviado aos exércitos dos seus irmãos para levar comida um dia. Você pode ler isso na sua Bíblia. E a Bíblia diz que o seu irmão mais velho disse: "Por que você está aqui fora? Sabemos que você veio com más intenções." Seu pai o enviou a levar comida. Foi a única razão para ele ir. E enquanto ele está lá, vocês conhecem a história, Golias está dizendo: "Eu posso matar qualquer um de vocês aí em Israel. Não há ninguém que vocês têm que pode vir contra mim." E o que o magrelinho diz? Esse cara que parece vir de lugar nenhum, o que ele diz? Ele diz: "Você é um incircunciso filisteu e você morrerá pela minha mão." Veja, pense nisso. Esse garotinho, ele nunca lutou, e é isso que Golias está dizendo. Golias diz: "Eu sou um homem de guerra desde a minha infância, eu tenho sido um homem de guerra." A Bíblia diz que ele é gigante. Se você já leu sobre os gigantes, veja só, 6 dedos. 6 dedos. 2,80 metros. A Bíblia os chama de gigantes. Golias é um gigante. Davi chega e vê este cara que dava quase o dobro do seu tamanho. E Davi faz o quê? Apacenta ovelhas. Sabe, se compararmos, na verdade, ele não iria com muita confiança a não ser que tivesse Deus. E eis o que Deus fez. Deus pegou um ninguém que estava lá no campo com um monte de ovelhas e trouxe um Zé Ninguém ao reconhecimento. Não é só o Big Brother que pode fazer isso. Vamos lá. Deus pode trazer alguém que parece não ser ninguém e levá-lo ao topo e lhe dar reconhecimento quando ninguém mais lhe dá isso. Abra sua Bíblia no livro de Esther. Se você não sabe onde é, vá ao livro de Salmos e volte um pouco até Jó. E você acha Esther, ou vá para Neemias, é um livro depois. E eu quero falar sobre a próxima. Glória a Deus. Esther capítulo 2. Esther, capítulo 2. Quando achar, diga amém. Todos acharam? Esther, capítulo 2. E vamos ler do verso 15. Esther 2, verso 15. Diz assim: "Quando chegou a vez de Esther, a filha de Abiaí, o tio de Mardoqueu que a tinha adotado como filha, quando ela chegou ao rei, ela não pediu nada, além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. E Esther obteve favor," repitam, favor, "aos olhos de todos os que a viam." Agora vejam. Então Esther foi levada ao rei, à casa dele, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Veja o verso 17. "E o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. E ela obteve graça e favor aos seus olhos mais do que as outras virgens. Então ele pôs uma coroa real sobre sua cabeça e a tornou rainha no lugar de Vasti." Alguém conhece a história de Esther? Ela é uma ninguém. Agora ouça, ela não deveria ser a rainha, nada disso deveria estar acontecendo a ela. Mas deixa eu te dizer, por causa do favor de Deus sobre ela, e vemos várias passagens na Bíblia, onde Deus faz com outros, mas o número 7 para você escrever, você pode esperar proeminência e tratamento preferencial quando o favor de Deus está sobre você. Proeminência e tratamento preferencial. Quantos preferem, ao invés de ser maltratado, quantos acham melhor tratamento preferencial? Sabe, aqui na nossa cidade há vários restaurantes que frequentamos. Alguns dos restaurantes os donos vêm à nossa igreja. Então quando vamos ao restaurante, eu sinto muito, você fica na fila de espera, mas nós não. Entramos e achamos uma mesa imediatamente. Por quê? Porque temos tratamento preferencial. E parte disso é por causa do favor. Pode ser favor natural, de fato. Parte disso é favor natural porque você é conhecido, mas também há outra coisa chamada favor sobrenatural. E Deus vai te dar esse tratamento preferencial em meio a pessoas que não são salvas, no meio de pessoas que, na verdade, querem te tratar mal.
e Deus põe o favor sobre você e, de alguma forma, Deus te dá tratamento preferencial e proeminência em meio a pessoas que nunca te dariam isso. Deixa eu contar uma história legal, eu acho. Acaba sendo ainda melhor que essa história. Mas eu acho que todos conhecem sobre Esther. Vamos para outras histórias sobre Esther, que Deus vai usá-la para sobrenaturalmente libertar o povo de Israel. E é uma mulher, hoje é Dia das Mães, feliz Dia das Mães. Vamos falar de algumas passagens sobre as mulheres. Deixa eu falar uma coisa sobre elas. Se você conhece alguma história sobre as mulheres, elas nunca estavam em pé de igualdade com os homens e eram maltratadas. Se você ler sua Bíblia, vai ver isso. Mas Deus não as trata assim. Deus tratou as mulheres da mesma forma que tratou os homens e deu preferência a elas da mesma forma que aos homens. Deixa eu dizer, em algumas igrejas denominacionais, sabe o que as mulheres podem fazer? Bem, primeiro, não podem pregar em nenhum tipo de culto nesse púlpito. Mas elas podem ir a qualquer país onde podem ser mortas e pregar o evangelho onde quer que queiram lá. E lá deixam você ir pregar. Você pode pregar em qualquer país, salvar pessoas, ter testemunhos, mas nunca pode pregar atrás do púlpito porque é religioso. É um espírito religioso do diabo. E pessoas vêm à nossa igreja e dizem: eu não acredito que uma mulher está pregando hoje. Eu não acredito, sabe, que alguma mulher fez alguma coisa no culto. Isso é religioso, isso vem do diabo. Aos olhos de Deus, homens e mulheres são iguais. E uma coisa que você tem que entender é que se sua boca diz a coisa errada, e você, mulher, sempre será maltratada em todo o emprego que conseguir se disser isso com a sua boca. Você tem que dizer: o favor de Deus está sobre mim, eu tenho tratamento preferencial, eu tenho promoção, por quê? Porque o favor de Deus está sobre mim. Deixa eu contar essa ótima história bem rápido. Ela está, na verdade, em 2 Samuel, acho que capítulo 9, e claro, daqui a pouco eu dou o versículo, mas eis a história. Davi se torna o rei. E a Bíblia diz, Davi disse isso, acho que no verso 13, ele diz: ainda existe alguém vivo no reino da família de Saul, pois vou dar-lhe tratamento preferencial por amor a Jonatas. Jonatas e Davi, vocês lembram, fizeram um pacto mesmo antes de Davi se tornar rei. Então ele diz isso: há alguém ainda vivo nesta terra? Bem, toda a família de Saul agora está se escondendo. Todos os que estão vivos escondidos, porque tem medo de Davi encontrá-los e matá-los. Porque vocês sabem que Saul procurava o tempo todo para matá-lo, então pensaram: ele vai me matar. Bem, Jonatas teve um filho. E o filho de Jonatas vivia numa comunidade chamada Lodebar. Que nome é esse? Lodebar. Então vamos. Vejam, Lodebar era uma comunidade, uma cidade. E a palavra Lodebar significa o seguinte: sem fruto, um lugar esquecido por Deus, sem Deus. Era onde ele vivia. Então ele está morando nesse lugar, se escondendo do rei Davi. E então esse decreto sai procurando alguém vivo, e alguém chega a Davi e diz: existe alguém que é filho de Jonatas, que é aleijado, ele tinha um problema, a Bíblia diz que ele era aleijado, e ele está se escondendo em Lodebar. E em um dia, repita, um dia, em um dia ele vai de foragido, sem quase comida nenhuma, sem quase nada na vida. Ouça com atenção, em um dia. Ele é levado à casa do rei, para viver na casa do rei, para comer à mesa do rei. E em um dia, Deus dá uma virada. Quantos creem que Deus pode dar uma virada na sua vida em um dia? Em um dia, Deus o traz de praticamente lugar nenhum, tudo por causa do favor. Pense nisso, o favor sobrenatural que está sobre Davi e Jonatas e a aliança que eles tinham. Deus olha o quadro geral e diz: sabe, eu vou demonstrar favor a esse jovem, e ele o traz à sua casa, e ele é liberto de um lugar esquecido por Deus, onde não há fruto produzido, e acaba sendo trazido à casa do rei. Quantos creem que Deus pode fazer algo assim por você? Rapidamente, sabe, oh meu Deus, um dia está assim, no outro dia está assim. Deus completamente nos livrou e nos trouxe aqui. Vá para Esther capítulo 5, eu vou mostrar outro rapidamente. Esther 5, agora este pode parecer que não se aplica a todos vocês, mas eu acho que é importante, então vamos. E a passagem é Samuel capítulo 9, versos de 1 a 13. Se você quiser escrever, é a história que contei. Então Esther 5, verso 8. Esther falando, e ela diz: se eu encontrei favor aos olhos do rei, e se agrada ao rei,
garantir a minha petição e realizar o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes preparei, e eu responderei amanhã a pergunta do rei. Agora vejam, eis aqui do que se trata. Primeiro, o rei não era um rei salvo. E ela, debaixo de aliança, serve a Deus. Ela, uma das filhas de Israel, é salva pela aliança. Então ela está lidando com autoridade não salva. Então, se quiser escrever, esse é o número 8, e pode não se aplicar a todos, mas certamente é bom. Você pode ter petições atendidas, mesmo de autoridades civis ímpias, mesmo quando disse... Não, você não pode ter isso no reino natural. Deus pode mudar isso, e você pode ter petições atendidas para você, mesmo quando dizem, não vai acontecer. Mas deixa eu dizer isso. Você não tem fé para isso a não ser que você veja e ouça da Bíblia. E há outras passagens na Bíblia onde Deus sobrenaturalmente muda um decreto, simplesmente por causa do favor. Deixa eu dar alguns exemplos rapidamente da Bíblia. Quantos conhecem Daniel? Alguém conhece Daniel? Deixa eu contar essa história rápida de Daniel. Ela fala de Deus alterando, mudando uma petição. Acompanhe. Temos um rei ímpio, e o rei ímpio é influenciado pelas pessoas ao seu redor. Essa é a história de Daniel. E o rei diz o seguinte: ninguém está autorizado a adorar nenhum Deus por 30 dias. Sem Deus, você não pode se curvar nem fazer nada. Então, a razão pela qual ele fez esse decreto foi porque algumas pessoas viram Daniel em sua casa dobrando o joelho e adorando a Deus, e sabiam que se Daniel fizesse isso com o decreto, ele morreria, e odiavam Daniel. Então, o rei faz o decreto e Daniel, ele obedece às leis da terra, todas menos essa. Porque ninguém jamais vai nos dizer se podemos ou não adorar a Deus, se podemos ou não abrir nossas Bíblias. Nós morreremos por isso se preciso. Morreríamos, não é? Alguns aí estão, não sei bem. Mas morreríamos, sabe, se chegasse ao ponto onde viesse perseguição e dissessem você não pode abrir sua Bíblia, nós ainda abriríamos nossa Bíblia, e se fosse para ir para a cadeia por isso ou morrer por causa disso, faríamos. Entraríamos no céu mais cedo. Mas então, Daniel foi para sua casa no dia seguinte e adorou como sempre fazia. Sabe o que aconteceu? Foram e contaram ao rei. E disseram, rei, Daniel, ele está adorando, rapaz, você disse que não podia. Então ele disse, tragam-no a mim. O trouxeram e o que aconteceu? Lançaram ele na cova dos leões. O rei não queria fazer isso, ele gostava de Daniel, ficou triste, mas o lançou ali. Vocês conhecem a história? É da escola dominical, não é? Ele é lançado aos leões e o que acontece? Ele dorme aquela noite e usa aqueles leões como travesseiros. Certo? O rei vem no dia seguinte. O que acontece? Pensa em Deus mudando algo sobrenaturalmente. Esse rei vai mudar o decreto inteiro por um homem. Veja isso. O rei disse, Daniel, você ainda está... Ele queria que ele estivesse ali se você ler a história. E ele diz, rei, eu ainda estou vivo. Meu Deus! Ele fechou a boca dos leões. Eu dormi a noite inteira. E o rei disse, tragam ele. E vejam o que o rei disse, o primeiro decreto dele. Encontre todos que são contra Daniel e o joguem na cova dos leões. E a Bíblia diz que antes de eles chegarem ao fundo, já estavam em pedaços e foram comidos vivos. Leões com fome. Fome sobrenatural. Então eis o que o rei diz. Pense em Deus mudando algo. Uma petição de uma autoridade civil ímpia. Veja o que acontece. De repente, o rei diz o seguinte... Eu decreto em toda a terra que todos nessa terra servirão ao Deus de Daniel. Agora, você acha que vivemos numa sociedade em que temos regras, regulamentos e você pensa, eu não sei se eu gosto da América e do que está acontecendo, sabe, em um dia. Sim, Deus pode mudar coisas para nós. Deus pode mudar uma petição para você, pode mudar coisas porque o favor está em nós e Deus está do nosso lado e Ele quer fazer isso por nós. Vá bem rápido ao capítulo 8, eu quero mostrar mais um. Capítulo 8 de Esther. É dia das mães, então vamos ver uma mulher nisso tudo. É o melhor que posso fazer, desculpem. Esther capítulo 8, estou brincando, Esther 8. Este aqui caminha junto com o que vemos, veja isso. Esther capítulo 8 e verso 5 diz assim. E diz, se for do agrado a Esther falando com o rei, e eu encontrar favor aos seus olhos, e esta coisa parecer certa ao rei, e se eu for agradável aos seus olhos, que seja escrita a reversão, repitam, reversão. A reversão das cartas de Amã. Amã escrevia coisas ruins,
contra os filhos de Israel ao rei, e então ele continua mencionando tudo, não precisamos ler. Mas aqui está o número 9, se você quiser anotar. Especialmente na área de autoridades civis naturais, vejam. Políticas, regras, regulamentos, até muros podem ser revertidos para sua vantagem. Deus pode mudar sobrenaturalmente algo para que agora funcione em sua vantagem e ao seu favor. E você diz, eu não sei se é possível, não sei se isso acontece. Bem, deixa eu te contar essa história. Vocês já conhecem, mas eu vou falar rapidamente. Josué recebeu de Deus que devia entrar em Jericó, mas havia muros e ele não podia entrar. E aí é que está. De um lado dos muros estão os filhos de Israel dizendo, como vamos entrar aí? E tem essas pessoas loucas aí, temos que lutar com elas. Do outro lado do muro estão as pessoas vivendo em Jericó, e eis o que a Bíblia diz, ninguém saiu e ninguém entrou, os muros e as portas se fecharam em Jericó, que ninguém entrou e ninguém saiu, por medo dos filhos de Israel. Então, de um lado, os filhos de Israel pensavam, rapaz, agora já era, veja esses muros, e as pessoas do outro lado desse muro são loucas, temos que lutar com elas. E do lado de dentro do muro, as pessoas lá diziam, os filhos de Israel estão vindo, não vamos entrar ou sair, temos medo deles. Deixa eu dizer isso, quando Deus se move a seu favor, muitas vezes ele trata o coração das pessoas, e você não sabe, mas Deus muda o coração deles, Deus ajusta seus corações, Deus faz algo acontecer por seu favor, e eles estarão dispostos a mudar algo por você. Porque você é um crente, pode parecer difícil no reino natural, mas eles vão querer mudar. Às vezes vão fazer isso só porque você chegou lá. Vamos pensar nisso bem rápido, temos essa coisa muito legal que eu quero falar, porque para mim é o favor de Deus. Há cerca de provavelmente 15 anos atrás, eu não lembro bem o tempo, mas eu estava falando com esse senhor que gerencia o maior aeroporto daqui, o senhor Crum, e ele me disse pessoalmente, ele disse, provavelmente há 10 ou 15 anos atrás eu comecei a trabalhar para fazer uma mudança aqui chamada saída cambiável. Ele disse, e eu trabalhei nisso, e trabalhei nisso, e trabalhei nisso, e finalmente conseguimos aprovar. E aí você comprou o prédio da Hoover. Ele disse, fizemos isso para Hoover. Ele disse, fizemos para eles para aliviar um pouco o tráfego, e aí você comprou o prédio. A obra melhorou o trânsito. Não só compramos o prédio, mas Deus foi mais adiante, e um projeto de 21 milhões de dólares... Para quando entrarmos no nosso primeiro culto em novembro de 2009, digamos obrigado pela grande avenida e obrigado pelas saídas que podemos utilizar. Amém? Deus pode mudar coisas e parece, sabe, se nós pedíssemos por isso, eles diriam, se puderem pagar, nós faremos. Rick Warren, na Califórnia, e a sua igreja enorme, ele teve que pagar 20 e poucos milhões para ter uma rodovia ali, com um espaço maior para que os carros pudessem passar ali, ele teve que pagar. Graças a Deus vamos nos mudar e eles já pagaram. Isso se chama favor de Deus, você diz amém? Certo, vá para o livro de Salmos e vamos encerrar com isso. Na verdade, vamos ver em 2 lugares, vamos ver esse e mais um outro. Salmos 44. Quantos são gratos pelo favor de Deus? Então vamos ver, número 6 é reconhecimento, mesmo quando parece que você não merece ou parece que você não vai receber. Número 7, proeminência e tratamento preferencial. Número 8, petições atendidas mesmo por uma autoridade civil ímpia. Número 9, políticas, regras e regulamentos e até mesmo muros, mudados ou revertidos, em seu favor, para sua vantagem, porque pelo favor de Deus. Vamos ver o último, vamos ler. Salmos 44. Vamos ler o verso 3 que diz assim, falando dos filhos de Israel. Mas eles não conquistaram a terra pela sua própria espada, nem pela força do seu braço, mas a tua mão direita, o teu braço, e pela luz do teu rosto, porque tu tiveste favor para com eles. E aqui está o número 10, se você quiser anotar. Batalhas são vencidas, nas quais você nem mesmo tem que lutar, porque Deus vai lutá-las por você. Quantos acreditam que há batalhas? Sabe, a Bíblia diz assim, em Zacarias 4, verso 6 diz, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. E eu penso que há algo aí para que a igreja do Novo Testamento veja, que é o seguinte, agora que temos o Espírito de Deus em nós, operando por nós, e eu creio que o Espírito Santo vai adiante de você e luta por você em batalhas que podem ser vencidas por Deus antes mesmo de você chegar lá, que Deus pode cuidar de algumas batalhas.
Mas sabe, não acontece até pormos a nossa fé. É isso, agora eu tenho passagens para me basear, e eu creio que Deus vai lutar isso por mim antes mesmo de eu chegar lá. Deus vai se mover por mim, vai mudar a situação, Deus vai fazer algo antes mesmo de eu chegar naquele lugar. Por quê? Como? Ele vai fazer pelo seu Espírito. Agora, se você quiser escrever algumas passagens, anote aí, 1 Samuel 17, verso 47. Eu estava lendo outro dia isso e disse, uau! Eu nem sei se tinha visto isso antes. Eu sei que Davi lutou com Golias, já preguei sobre isso antes, e eu chamei de a guerra das palavras. E como Golias disse, e então Davi disse. E então Golias, se você ler, é interessante. Golias late alguma coisa e Davi late de volta. Ele diz, eu vou te derrotar, seu incircunciso filisteu, e ele continua falando de volta. Eu quero que vocês saibam que toda luta em que você entra vai precisar da sua boca dizendo algo de volta. Então isso continua, mas então Davi diz assim, e você pode encontrar lá. Se você ler em 1 Samuel 17:47, Davi diz assim, ele diz, eu não vou lutar nessa batalha. Deus vai, mas espera aí, é ele que está com a funda, é você que tem a pedra, e ele diz, eu não vou lutar nessa batalha, mas Deus vai derrotar Golias. E o que acontece? Ele usa essa funda e usa essa pedra, mas a unção de Deus veio sobre Davi, sobre aquela pedra e sobre aquela funda, e de fato no escopo inteiro de tudo, foi Deus quem derrotou Golias. Você está comigo? Então há gigantes que você está enfrentando hoje na vida, e pode ser um gigante financeiramente, pode ser um gigante fisicamente, mas eu quero te garantir que Deus está do seu lado, e Deus vai adiante de você e vai lutar essa batalha por você, seja uma autoridade civil ou no seu emprego, negócios, o que quer que seja. Deus está do seu lado, Ele vai diante de você, o seu Espírito vai diante de você, eles vão lutar por você e vão mudar coisas antes mesmo de você chegar lá. Amém. Você diz amém? Salmos 23 para encerrarmos. Salmos 23. Esse é um grande salmo. Quantos gostam dele? Deixa eu te encorajar, não deixe que leiam no seu funeral. De fato não é um salmo para funerais, é claro, você pode ler se você gostar, mas deixa eu dizer, esse não é um salmo para funerais, é para quando você está vivendo aqui. Esse é um salmo para você ler agora e agarrá-lo por fé, e eu estou encerrando hoje. Eu só quero dizer isso. Cada um de vocês neste lugar hoje tem o favor sobrenatural sobre si, porque você está debaixo da mão de Jesus. Veja o que ele diz rapidamente. Ele diz o seguinte, eu acho que é uma confissão que temos que fazer na vida. O Senhor é o meu pastor. Sabe o que isso quer dizer? O Senhor é o meu pastor. É claro, Deus põe pastores em igrejas locais, mas no final das contas o meu pastor e o seu pastor é Jesus. Ele diz assim, o Senhor é o meu pastor, agora vejam, nada me faltará. Uma tradução melhor diz assim, o Senhor é o meu pastor e eu não terei falta em nenhuma área da minha vida. E sabe, esse é um grande salmo, fala de grandes coisas, mas eu quero apenas encerrar com esse pensamento aqui. Porque Jesus é o seu pastor no final das contas, você não tem que ter falta em nenhuma área da sua vida. Não tem que ter falta emocionalmente, não tem que ter falta fisicamente, não tem que ter falta financeiramente, em qualquer área da sua vida pode fazer essa confissão ousada. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, e eu não terei falta em nenhuma área da minha vida. Não terei falta em tempo de recessão, não terei falta por causa do preço da gasolina, não terei falta em nenhuma área da minha vida, não terei porque eu creio no Evangelho de prosperidade. Porque eu creio na Bíblia. Sabe, todo mundo fala por aí da teologia da prosperidade, e deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia diz, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória. A Bíblia diz, você conhece a graça do Senhor Jesus Cristo, que embora sendo rico se fez pobre para que pela sua pobreza você fosse feito rico? Isso não está falando de salvação, é uma passagem encontrada bem no meio de versos relacionados à oferta. Ele diz, não conhecem a graça de Jesus Cristo, ele chama de graça. Vamos começar a falar disso, eu acho que semana que vem a graça de Deus te empodera em toda a área da sua vida, até mesmo na área das suas finanças. Mas deixa eu falar isso para encerrar. Se você nunca ouviu um ensino sobre isso, não tem como ter fé no coração. Você tem que ter tomado posse disso e dizer, eu acredito que o Senhor é o meu pastor e eu não terei falta. Eu gosto porque o Salmo 23 continua e diz, e o meu cálice.
Ele não diz que o meu cálice está meio cheio. Não diz que só tem um quarto do cálice cheio. Ele não diz o meu cálice está cheio. Agora pense nisso, alguns crentes se satisfazem, meu cálice está cheio. Graças a Deus, meu cálice está cheio. Mas Ele é o Deus que é mais que suficiente, Ele é o El Shaddai, o Deus mais que suficiente. Ele diz, o meu cálice transborda. Um cálice cheio é diferente de um transbordante. Um transbordante é aquele que se derrama, que transborda. Ou seja, está tocando pessoas ao meu redor, está transbordando para pessoas ao meu redor. Meu cálice transbordando não é meio cheio ou cheio, é aquele cálice que transborda. Por quê? Porque o meu Deus é um Deus que é mais que suficiente. Ele supre minhas necessidades, Ele é o El Shaddai. Ele é o Deus que é mais que suficiente. Eu quero te encorajar hoje ao sair desse prédio, você serve a esse Deus, Ele, o Senhor Jesus, é o seu pastor e Ele não quer que você tenha falta em nenhuma área da sua vida. E então em qualquer área que você acha que você tem falta, talvez você seja uma jovem mãe e você diz, sabe, eu acho que tenho falta na habilidade de criar meu filho, o Senhor é o meu pastor e eu não terei falta de sabedoria para criar meus filhos. Há sabedoria disponível para toda a área da sua vida, porque o Senhor é o seu pastor e Ele não quer que você tenha falta em nenhuma área. Você diz amém? Você recebeu algo da palavra hoje? Eu quero te encorajar, essas 10 coisas que listamos, leve para casa. Sabe, digite, imprima, coloque em algum lugar e diga, é isso que eu devo esperar? Desse emprego novo que consegui, é isso que espero do emprego que já tenho? Eu espero esse tipo de tratamento e de favor, pois Deus é comigo e eu tenho seu favor. Vamos fechar os olhos por um minuto antes de irmos hoje. Olhos fechados, cabeças baixas, cristãos orando. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.